Bom dia, meus amores, bom dia, turma. Vamos estar dando início, à nossa aula de ciências, tá? E vamos, fazer uma revisãozinha sobre o capítulo 10, onde nós vimos sobre a planta, né? Vimos a planta aquática, vimos a planta terrestre, a parte que compõe uma planta, do que a planta ela necessita para poder crescer e viver. Então, vamos abrir o nosso livro na página 110, tá? Onde nós vamos ver um pouquinho aí sobre um tipo de planta, que ela é encontrada em um lugar específico. Então, vamos fazer a leitura. É o capim-dourado da Mumbuca, tá? Então, Mumbuca é uma comunidade quilombola. O que é uma comunidade quilombola? É uma comunidade que ela é criada por africanos e afrodescendentes, né? São as pessoas que ali, como se fossem os índios, né? O índio, ele não vive ali na aldeia dele, né? Bem separado da gente. A comunidade quilombola é como se fossem os índios, só que ao invés de serem indígenas, são pessoas o quê? Africanas, tá bom? Então, são pessoas africanas ou afrodescendentes que conseguiram escapar da escravidão no Brasil. Então, essas pessoas, eles sofriam com a escravidão que existia no Brasil, eles conseguiram fugir, então criaram essa comunidade aonde ali eles vivem, tá? Então, isso é a comunidade quilombola. Ela está situada na região do Parque Estadual do Japalão, Jalapão, no estado do Tocantins. A comunidade foi formada por povos negros que deixaram a Bahia em busca de melhores condições de vida há cerca de 200 anos. Hoje vivem da agricultura, do turismo e da produção e venda de artesanato feito com capim dourado, né? Então, aqui tem falando, que existe mais de 3.000 comunidades quilombolas distribuídas pelo Brasil. Então, aí é o povoado, da Mumbuca, no município de Mateiros, Tocantins. Essa foto é de 2011, A casinha deles aí, feita com telhado de palha, de barro, muito lindinho. E aqui ao lado são as flores do capim dourado, Elas ficam agrupadas na ponta, na haste da planta, então na pontinha, É como se fosse o dente de leão, que a gente conhece, aquela plantinha que a gente assopra e vai voando, só que ela é dourada, E ela vive na pontinha da planta. O capim dourado é nativo e abundante no Jalapão, Abundante é porque a gente pode encontrar em muitas quantidades. Ele cresce espontaneamente e recebe esse nome por causa da sua cor dourada e brilhante. A planta tem uma haste longa e na ponta da haste estão as flores, que dão origem aos frutos e às sementes. Brincos, anéis, enfeites de casa, bolsas e cestos são alguns objetos feitos com a haste do capim dourado. Eles são depois vendidos em muitas regiões do Brasil, Então aí as pessoas que vivem nessa comunidade quilombola, ela vive, do artesanato dessa planta. No dia 20 do mês de setembro, é considerado um dia de festa para toda a comunidade. É o início da colheita do capim dourado, que envolve homens, mulheres e até crianças. A festa da colheita do capim dourado da Mumbuca já é um evento tradicional na região, com brincadeiras para as crianças, cavalgadas, exposição, jogos, shows e outras atividades. Além do susto, a produção e a venda Além do sustento, a produção e a venda do artesanato feito com o capim dourado fornecem recursos para que a comunidade de Mumbuca fortaleça a identidade e a cultura da sua população, Então, por isso é importante a plantação aí dessa planta, nativa de lá, porque além deles usarem para sustentar a família, eles também, trabalham em artesanato e outras coisinhas aí, outros recursos. Então, após você ler com calma na sua casa, você vai responder aí essas 5 perguntinhas, referente ao texto, tá bom? Referente aí à comunidade, como que vive, o que eles fazem com a planta e essas coisas. Então, nós vamos para a página 112, onde nós vamos ver uma revisão, uma pequena revisão sobre tudo que a gente viu aí no capítulo 10, sobre as plantas. Então, vamos lá. Paulo viu várias orquídeas na mata de um parque que ele visitou. Ele pensou em levar algumas para casa
e presentear sua mãe, o que você diria a ele? Então, né, aí a orquídea está linda no tronco da árvore e Paulo pensou em arrancar ela do tronco da árvore para poder presentear a mãe dele. Será que isso é certo? É certo, né? A gente já estudou sobre isso, a gente já falou sobre isso, sobre retirar, né, as plantinhas da natureza. Então, você vai escrever o que você diria para Paulo, né? Você ajudaria ele a pegar ou você falaria para ele não pegar porque é errado, que a gente não pode fazer isso na natureza? Então, você vai escrever sua resposta aí, tá bom? Número 2. Leia o texto a seguir. Araraquara, também chamada de pinheiro do Paraná, é a árvore símbolo do estado do Paraná. Sua madeira é muito usada para a fabricação de móveis e papel. A extração, né? A extração é o quê? Retirada, retira, né? A extração para o uso da madeira colocou Araraquara na lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Então, foi o que eu expliquei já quando a gente, né, viu aí sobre as plantas em extinção. O que acontece quando entra em extinção, né? O humano, né, o ser humano, o homem vai lá, fica retirando da natureza, retirando, né, extraindo, né, que é a mesma coisa que retirar. Só que o que acontece? Ele não planta de volta. Porque se em cada árvore, né, que ele derrubar, que ele retirar, ele plantasse, não iria, né, acabar nunca iria entrar em extinção, porque ele estava sempre repondo, por mais que demorasse a crescer, né, a árvore, a planta, ele teria ali de volta. E como ele só arranca, só retira da natureza e não planta, o que acontece? A espécie, ela vai se acabando, ela vai sendo extinta, né? Então, é isso que aconteceu aí. Então, letrinha A. Quais são os usos da araraquara citado no texto? Então, para que é usada? Letrinha B. Converse com os colegas, né? Com a mamãe, com quem estiver fazendo atividade com você. Atualmente, existe pouco da área original da araraquaras. O que vocês acham que pode ser feito para reverter essa situação? Né? Então, foi o que eu falei. Por ele estar entrando aí em extinção, o que a gente pode fazer para reverter aí, né, a falta dessa planta? Número 3. Observe a ilustração a seguir, marque com X as plantas que fornecem alimento aos seres humanos, né? Então, você vai olhar. O feijoeiro, né, é o quê? O pé do feijão. Então, ele dá alimento pra gente? E sim, você vai marcar um X. Se não, vai deixar em branco. O milho, ele fornece alimento pra gente? Se sim, vai marcar um X. O eucalipto, ele oferece alimento pra gente? Então, você vai ver qual é a plantinha que fornece alimento e vai marcar um X. Número 4. Crie um manual de instrução para montar uma horta. Faça um desenho para cada frase a seguir. Então, tá aí, né? Preparando o solo para o cultivo. Então, você vai fazer a preparação do solo, né? Vai desenhar o solo. Depois, plante a semente. Vai desenhar aí a semente. E, por último, regar as plantas e observar o desenvolvimento delas. Vai ver se ela tá crescendo, se ela não tá crescendo. E regando, né? Número 5. Observe a foto da árvore do cacau e do fruto dela no detalhe. Então, aqui, né, no interior do fruto do cacau estão as sementes envolvidas pela polpa. O cacoeiro em Linhares, Espírito Santo, essa foto é de 2016. Então, observando com calma, você vai responder, né? Agora, leia as frases a seguir, descubra qual parte do cacau é usada na fabricação de cada alimento. Então, primeira frase. A parte da planta que protege a semente e é usada para fazer suco e geleias. Então, qual é a parte da planta, né, que a gente usa para fazer suco e geleias? São as folhas? São a raiz? É o caule ou é o fruto? Aí você vai completar. Segunda frase. A parte da planta que pode dar origem a uma nova planta e é usada na fabricação de chocolate. Então, o que é que a gente planta para dar origem a uma nova planta? É o caule, é a raiz, é a semente, é a folha, é o fruto? Você vai completar de acordo, né, aí com a parte da planta. Então, a gente vai fazer nossa atividade só até aqui, na página 113, tá? Que é uma revisãozinha. Na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 11, aonde nós vamos falar um pouco sobre o nosso corpo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só deixar aí no comentário, tá? Que eu ajudo vocês a realizar a atividade. Um beijo!